Então vamos lá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso treinamento aqui de posicionamento e autoridade. Estou muito feliz aí que você tomou essa decisão, né, de se juntar a mim aqui nessa jornada de construir um posicionamento único e que principalmente, né, um posicionamento único que gere autoridade e que gere vendas do seu produto, do seu serviço, que atraia as pessoas certas, né, para o seu produto, para o seu serviço, as pessoas que querem comprar de você e não curiosos, né? Na verdade, os curiosos aqui com os conceitos que eu vou compartilhar aqui com você, na verdade, vão ser afastados, tá? Então vamos lá, deixa eu só arrumar aqui a minha câmera. Minha câmera não, né? Eu tô sem um retorno aqui. Já estou colocando aqui o meu mapa mental, já tá aparecendo aí para vocês. Então olha só. Como eu estava falando, a gente vai falar sobre posicionamento aqui e de verdade, esse é um dos conceitos que eu mais tenho prazer mesmo em falar, que eu gosto de falar, é um dos conteúdos que eu de verdade eu mais estudo, que eu gosto de estudar. Por quê? Porque esse é o pilar, né, principal. Eu costumo dizer para os meus clientes de consultoria, para os meus alunos que posicionamento é o passo zero. Ele deve ser tipo assim, cara, a obrigação de qualquer empresa, né? Se você, não importa, se você vai abrir uma banca na esquina ou se você vai criar né, se você vai criar uma empresa do zero, se você vai começar uma empresa nova, ou então se você já está seja no mercado digital, já está no mercado, não importa. Os conceitos de posicionamento, eles devem ser sempre revisados, eles devem ser sempre um ponto ali de partida, um marco, né? É um ponto, um marco zero, né? Eu tenho vários clientes de consultoria, eu tenho alunos que passam pelas minhas mentorias. Geralmente, as pessoas, elas sempre chegam até mim e falam: Lucas, cara, eu não estou conseguindo vender, ou então, cara, meus resultados aqui, olha, eles estão travados, cara, cheguei aqui nessa aqui, não consigo ir para um próximo nível, ou então minhas vendas estão fazendo assim, o que eu faço, né? E geralmente a gente sempre começa ali pelos conceitos de posicionamento, e assim, ó, de verdade, é batata, é organizar os conceitos de posicionamento para as pessoas começarem a avançarem na sua jornada, seja de resultado, seja de destravar, seja de começar realmente de uma forma que gere autoridade rápida, né? E que gere autoridade. Sempre que eu falo autoridade, ela está diretamente ligada às suas vendas, porque, obviamente, quanto maior o seu nível de autoridade, mais fácil a venda ela acontece, tá? E esse é o papel do posicionamento. Não só te posicionar de maneira única, uma maneira única vai te gerar, obviamente, autoridade, existem estratégias para isso, é isso que a gente vai colocar aqui. Quanto maior a sua autoridade, com mais rápido e com mais facilidade você vende, né? Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo aqui. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e parabéns pela sua decisão. E como que a gente vai começar essa aula, né? Eu gosto de começar sempre, né? Sempre contando uma história, porque eu sei que isso vai fixar na sua mente, né? E a história que eu vou contar aqui pra você é uma história que eu vi no livro As Leis do Triunfo e do Sucesso, do Napoleão Hill, um livro bem pequenininho, pra quem conhece, né? Bastante conhecido, né? Um escritor aí bem conhecido. E aí, nessa história, né? Eu vou compartilhar com você a história do sermão de $1 milhão, né? Que foi basicamente esse cara aqui, ó, o Franklin, que era um jovem, né? Que aí ele ia dar um discurso, um discurso dominical, né? Assim que o livro coloca lá. E basicamente ele começou a divulgar esse discurso para várias pessoas, imagina, né? Naquela época não tinha internet, não tinha nada. Ele começou a falar: o que eu faria se eu tivesse $1 milhão, né? E ele começou a falar: vai ser domingo e tudo mais. Começou a se comunicar com as pessoas, começou a divulgar esse sermão dominical dele, né? E aí, esse assunto, olha só, esse assunto chamou a atenção de um cara lá, eu acho que era da região de San Diego, São Francisco, não sei, uma das cidades lá dos Estados Unidos, né? É uma dessas aí que começa com Sam. Chamou a atenção desse cara aqui, e ele era conhecido como o rei da indústria de carne. Era um cara muito rico, né? Ele falou assim: poxa, eu vou escutar, eu tenho $1 milhão, vou ver o que esse jovem, né? O que esse moleque aí faria se ele tivesse $1 milhão, né? E aí, basicamente, né? O Franklin, né, que foi o cara do sermão, que era esse jovem e tudo mais, ele compartilhou ali a ideia de que se ele tivesse $1 milhão, ele criaria uma universidade, né? Uma universidade onde as pessoas elas pudessem desenvolver capacidades de pensar em termos práticos em vez de teóricos, né? Tipo, basicamente é assim, olha, os jovens, eles aprenderiam a ter sucesso na prática, né? Então eles veriam conceitos de sucesso, ou veriam como fazer uma garrafa e tudo mais, enfim, uma empresa. Eles iam pegar esses conceitos, colocar em prática e validar se isso realmente funcionava para eles ou não, né? Basicamente a promessa era: as pessoas vão aprender fazendo.
esse seria a direção da minha escola. Era isso que eu faria se eu tivesse $1 milhão, né? Uma escola de tecnologia onde as pessoas aprendem fazendo, né? E aí esse cara, o Philip, né? O rei da carne, né? O rei da indústria da carne, ele achou a ideia genial. Ele comprou, literalmente, ele comprou a ideia, né, do Philip, né? O Napoleão Hill, no livro, ele vai falar que tudo começa na imaginação, né? Quando você consegue deixar a sua mente criar, né, imaginar, as coisas, elas têm a possibilidade, né, quando elas chegam no campo da imaginação, você consegue conceber, né? Você dá a luz a isso, você deixa isso fluir, você começa a ter ali, a ter uma percepção, vamos dizer assim, de sucesso, né? Você começa a dar sucesso, né? A ter sucesso, né? E aí o Napoleão Hill, né, vai provando essa ideia com essa história, mas basicamente o Philip, né, que era o rei da indústria da carne, comprou a ideia do Franklin, né? Porque o Franklin deu ideia, falou sobre isso, e aí ele falou isso aqui, ó: rapaz, eu acredito que você possa fazer tudo o que falou, e se for ao meu escritório amanhã de manhã, eu darei para você $1 milhão, né? E assim, eu fui verificar se a história era verdade, e né? Tipo, o cara bem cético, né? Caraca, isso aqui é verdade mesmo? E aí existe esse instituto, até hoje, né? É o Instituto de Tecnologia Arnold, né? Ele é um dos institutos mais, melhor ranqueado ali nos Estados Unidos, né? Tem uma grade, né? Uma grade curricular vasta, né? Eu entrei aqui no site, aqui, ó, peguei até o site e tudo mais. Enfim, é um instituto que existe e de sucesso até hoje, né? Tudo começou com o quê? Com uma ideia. O Napoleão Hill diz, né? Tudo começou na imaginação, né? Porque o Franklin permitiu, né, que a imaginação dele criasse, né? Se olhando assim para trás, né, o Napoleão Hill defende a ideia de que tudo começou na imaginação. E eu fiz um adendo assim nessa história, quando eu bati o olho eu pensei, mas tudo começou no posicionamento. Como assim, Lucas, no posicionamento? Quando o Franklin, ele começa a falar sobre o que eu faria com $1 milhão. Imagina o seguinte, um cara saiu divulgando que ia fazer uma palestra de o que ele faria com $1 milhão. Quem que ele atraiu? Certamente ele atraiu pessoas que provavelmente talvez não tivessem $1 milhão, mas que tivessem curiosidade com o que fazer com $1 milhão. Talvez ele tenha atraído pessoas que tivessem de fato $1 milhão, mas não se manifestaram, ou então acharam a ideia legal e ficou por aquilo mesmo, né? Mas um fato que a gente pode provar é que ele atraiu pelo menos uma pessoa que tinha $1 milhão e que comprou a ideia dela. O mesmo conceito que se ele tivesse, por exemplo, falando como sair das dívidas, sermão dominical, como sair das dívidas, certamente ia lotar. Mas, quem que ele ia atrair? Ele ia atrair pessoas que provavelmente estavam nas dívidas. Provavelmente o Philip, o rei da indústria da carne, não assistiria essa palestra, porque ele não é o cara que, por exemplo, tem uma dívida, né? É o cara que tem $1 milhão, né? Então, assim, tudo começa na imaginação, segundo Napoleão Hill. Mas o que eu quero também, que você pegue aqui com essa história, tudo começa no posicionamento. Porque foi a posição que ele assumiu, o discurso, o posicionamento que o discurso dele assumiu, que o quê? Que gerou para ele a realização também dessa, né, que atraiu a pessoa certa até o discurso dele e que convenceu o Philip a fazer o investimento. Começou no posicionamento, né? Muitas vezes você tá aí brigando na internet para vender o seu produto, vender o seu serviço. Talvez nem seja o caso de vender o seu produto, de vender o seu serviço, mas muitas vezes cara, eu não sei o que está acontecendo, eu produzo conteúdo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço uma série de atividades, mas não estou conseguindo o resultado que eu desejo, porque na maioria das vezes, o discurso que você está utilizando não atrai as pessoas certas, não atrai as pessoas que podem pagar pelo seu produto ou seu serviço. E geralmente isso é causado por um problema de posicionamento, porque o que você fala gera uma percepção, eu vou falar um pouco mais disso, gera memórias na pessoa, gera comportamento nas pessoas, delas se inscreverem na sua aula, delas te seguirem ou não, delas pedirem o material, delas irem até você e perguntar como que funciona o seu produto, o seu serviço, né? E aí a reflexão que eu quero causar aqui em você já nesse primeiro momento, já nessa primeira aula o discurso que você tem usado hoje tem atraído as pessoas certas? Ele tem atraído as pessoas que podem pagar pelo seu produto, pelo seu serviço? Tem atraído as pessoas com quem você de fato quer trabalhar? Porque também não adianta, às vezes você está lá, até tem gente para comprar, mas não é o tipo de perfil de pessoa que você quer vender. Não é o tipo de pessoa que você quer que compre o seu produto ou o seu serviço.
né? Que muitas vezes até compra, mas te dá muito mais trabalho do que o valor do que você entrega, né? Não está alinhado com aquilo que você pensa, com aquilo que você acredita, com aquilo que você também consegue e quer entregar. Então, eu separei aqui alguns exemplos, né? No mercado digital, muitas pessoas falam sobre como começar na internet. Ok, a gente viveu um momento em que realmente existiam várias pessoas, tipo, um momento ali de 2013, 2014, vai falando de mercado digital, que no Brasil as pessoas estavam começando, tinha muita gente com uma curiosidade enorme de como começar, como gerar suas primeiras vendas e tudo mais. Você concorda comigo que hoje tem pessoas que já geraram seus primeiros resultados e querem ir para um próximo nível? Só que quem está se posicionando para essas pessoas? Mas só um exemplo aqui. Tem gente que fala muito sobre emagrecimento, sobre como perder 20, 30, 40, 50 quilos. Mas você concorda comigo que tem gente que já emagreceu e que precisa de um acompanhamento? Você aí do nicho fitness, você não acha que tem gente que já emagreceu e tem dificuldades em manter? Sei lá, saiu de 100 para 70 quilos, mas voltou para os 85 e, sabe, tá nesses 85, quer um acompanhamento só para perder um pouquinho mais e manter? O mercado financeiro, assim, ó, pra mim, esse aqui é o exemplo chave, tá? Presta atenção agora. O mercado financeiro tem muita gente falando, se você é no mercado financeiro, tá assistindo essa primeira aula, tem muita gente falando pra quem tá nas dívidas. Se você, beleza, algumas pessoas realmente precisam de ajuda para sair das dívidas. Talvez a maioria dos brasileiros precisem de ajuda para sair das dívidas. Mas e as pessoas que já saíram? E que têm dinheiro já investido, ou pessoas que já têm 10, 20, 30, 50 mil reais para investir, mas não sabe o que fazer com esse dinheiro. Quem está se posicionando para elas? Né? Então, assim, Lucas, caraca, já assim, de cara, assim, eu acho que tá nem com 20 minutos. Justamente, às vezes, só essa percepção, de verdade, só nessa primeira aula, se você já sair daqui com essa mudança de chave, muitas vezes você não precisa ser o primeiro, você não precisa ser o melhor, mas você só precisa ser o cara que está prestando atenção e se posicionando para as pessoas certas, para as pessoas que querem comprar um produto, um serviço agora, prestando atenção no seu mercado e entendendo qual que é o contexto, não só das pessoas, o contexto majoritário, né, onde as pessoas estão inseridas, como por exemplo, dívidas, mas será que não existe pessoas que já têm 50, 100 mil reais para investir? Né? Cara, eu cansei de procurar no mercado digital porque, enfim, vivi uma fase de que, cara, eu precisava saber, né, o que eu fazia e tudo mais, já tinha ganhado uma grana no mercado digital e tal. O que eu faço com o meu dinheiro agora? Eu quero aprender, não quero aprender a investir, eu não quero sair das dívidas, eu quero saber que, cara, só que eu tenho medo e tal, o que eu faço? Não tinha ninguém dando esse tipo de orientação, né? Então, assim, às vezes você é um consultor financeiro, ao invés de dar dica pra gente que tá querendo sair da dívida, não que você não possa ajudar essas pessoas, mas começa tentando vender a sua consultoria, por exemplo, para pessoas que, né, já tem uma grana para investir. Você que é consultor de marketing, vendas, por exemplo, ao invés de você falar como começar no mercado digital, fala com as pessoas que já começaram. Fala com as pessoas que já tiveram o primeiro resultado e querem ir para um próximo nível, né? Por exemplo, hoje, o meu posicionamento para poder vender as minhas consultorias de marketing e vendas, né? Chego para o empresário, chego na internet, eu vou dar um discurso, eu falo, cara, olha só, hoje eu quero conversar com você sobre... Desculpa. Hoje eu quero conversar com você que já consolidou seus primeiros resultados, que já fez seus 6 em 7, ou que já ativou o seu funil de perpétuo. Eu quero falar com você que já sabe ganhar dinheiro na internet, mas agora quer ir para o próximo nível, que é ter uma empresa. Porque vender na internet é relativamente fácil. Agora, você ter um negócio digital é conversa pra gente grande. É por isso que eu quero conversar hoje com você, de empresário para empresário. Pum, já leva o cara para uma página de vendas, já leva o cara para conversar comigo e marca uma primeira reunião, uma consultoria, algo do tipo, tá? Então, assim, muitas vezes, né, esse aqui já são os exemplos realmente aí para abrir a mente de vocês, abrir a sua mente para você entender, cara, com quem eu estou falando, né? Para quem eu estou me posicionando hoje, né? Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre você, sobre quais são os conceitos, né? Não sobre conceitos, mas qual que é a sua grande meta. Mas só nesse primeiro momento eu quero que você fique aí com essa reflexão e já gere provavelmente aí os primeiros insights, tá? Vou dar uma dica para você, não avança agora para a próxima aula. Passa 2 minutinhos só para você digerir já aí esse primeiro conteúdo, mas faz anotações. Provavelmente já caiu algumas fichas, alguns insights. Anota, faz aqui, cara, com quem que eu estou me posicionando? Quais são as brechas que eu não estou enxergando? A gente vai se aprofundar. Talvez agora nesse primeiro momento gere uma confusão. Talvez seja difícil de enxergar ou de fazer essa análise. Mas fica tranquilo que eu vou entregar para você aqui, ó, mais lá na frente,
né, as 3 maneiras, né, e vou falar com você sobre a grande meta e definir uma linha mestre de posicionamento, tá bom? Então, basicamente é isso nessa primeira aula, e já fixando aí com essa história. E aí já deixa nos comentários se você curtiu ou não, né, cara, não tem como, né, Napoleão Hill muito bom. Quando eu bati o olho, eu preciso pegar essa história e falar com as pessoas sobre o posicionamento, sobre a autoridade. É muito isso, tá? Então, fica aí com essa primeira reflexão, tá? Ah, eu ia esquecendo, deixa eu ver aqui, cadê? Ah, tá aqui. Olha só, não só nessa primeira reflexão, né, que você vai causar, mas tem uma coisa aqui que eu quero falar com vocês, que é sobre prioridade, tá? Que é muito importante eu alinhar aqui com vocês nesse treinamento. Muitas vezes você tá lá no mercado digital, você tá lá no mercado digital, eu falo assim, você tá lá na internet e tal, você quer falar com as pessoas, quer gerar valor e tudo mais, você quer construir a sua autoridade, você quer construir a sua audiência, mas algumas coisas que você tem que se perguntar antes antes de se perguntar qual é o seu posicionamento hoje, você tem que se perguntar para quem é o seu posicionamento hoje. Porque pessoa mesmo, imagina uma única pessoa, uma pessoa só. Para quem é essa pessoa? Não em termos de persona, não em termos de o que ela pensa, o que ela vende, mas em termos de qual que é o contexto que essa pessoa está inserida hoje. O que é que essa pessoa, né, ela precisa agora? O que ela compraria agora? Gera essa primeira reflexão, porque muitas vezes você tá lá, eu quero construir o meu posicionamento, o posicionamento da minha empresa, o posicionamento da minha marca, o meu posicionamento pessoal. E aí você pensa numa promessa, em algo que muitas vezes fica cada vez mais difícil, porque fica muito amplo. Então eu quero enxugar agora, ó, traz aqui, pensa em uma única pessoa. O que ela compraria agora? O que ela está precisando agora? Qual que é o contexto que ela está inserido? Vou dar um exemplo, continuar aqui o exemplo do mercado financeiro, né? Às vezes você está lá, tem seus 50, 100 mil reais, mas ele está lá numa conta parada, não está nem na poupança, né? Você não teve talvez nem tempo de colocar, ou então teve até, as pessoas falam que a poupança não rende, então deixei ele mesmo na conta. Esse dinheiro poderia já estar há 1, 2, 3 anos trabalhando para você, mas ele está lá na sua conta, parado. Hoje eu quero conversar com você que já tem essa grana para investir, mas não sabe qual é o primeiro passo. Não, talvez até saiba, mas não está organizado para você, para onde você quer chegar. Então, vamos lá, deixa eu conversar com você que já ganhou seus primeiros 50, 100 mil reais e quer investir. Esse é o contexto, percebe? Falei de um contexto das pessoas do mercado financeiro, né? Antes de você se preocupar o que fazer para construir uma audiência, você está lá na ansiedade, eu quero construir um perfil no Instagram, um canal no YouTube. Pergunte-se o que fazer para atrair as pessoas certas. Não é só pensar aí, vou criar um Instagram e as pessoas vão comprar de mim. Não, o que você vai fazer para atrair as pessoas que querem comprar o seu produto, o seu serviço, que podem comprar o seu produto, o seu serviço? De preferência eu coloquei aqui as pessoas que podem pagar, porque o nosso foco aqui é vender, tá? Então, antes de sair criando conteúdo, fazendo mais do mesmo, pergunte-se quais são as brechas que existem hoje no seu mercado de atuação e como se encaixar nela. Quais são as brechas? Quando eu falo brechas, eu quero dizer, as pessoas estão se posicionando para um determinado público, falando de uma determinada promessa, mas quais são as outras que podem ser criadas? Quais são as outras possibilidades que podem ser exploradas? Quais são os outros oceanos que podem ser navegados, né? Agora bem filosófico aqui. Mas pensa aí, qual que é? Antes de você sair aí criando um conteúdo de forma aleatória. Antes de você se preocupar em construir uma presença online, se preocupe em criar um posicionamento único. As pessoas eu quero criar uma presença online, conteúdo, não tem problema nenhum com conteúdo, você pode produzir conteúdo, a gente vai fazer isso, mas desde que você faça com isso de uma forma o quê? Estratégica. Então antes de você pensar aonde que eu tenho que estar, quais canais eu tenho que abrir, faz essa pergunta. Como criar um posicionamento único para as pessoas que existem hoje? Não se preocupa, talvez fique difícil agora, mas eu vou falar com você sobre, né, como criar esse posicionamento único, né, que é a grande meta desse treinamento. Antes de se preocupar em construir uma presença online, procure em criar um posicionamento, a pergunta de $1 milhão, né, eu coloquei aqui. Mas como fazer tudo isso da maneira certa? Quais as estratégias, né, você pode utilizar para atrair o tipo de cliente que você fala o valor e ele pergunta, qual o seu Pix? Imagina essa cena. Você fala o valor e a pessoa pergunta, qual o seu Pix? Você que é consultor de marketing, qual o seu Pix? O seu cliente falando, olha, eu lembro como se fosse hoje, de verdade, o meu primeiro contrato
de marketing digital que eu fechei 6 meses a R$ 3.000 por mês com um cliente de consultoria. Eu juro pra você que eu achava que o cara não conseguia pagar, mas quando eu falei o preço, ele perguntou qual era os dados da minha conta, né? Na época não tinha Pix ainda, quais eram os dados da minha conta. Eu fiquei assim, ó, aí eu dei aquele lag, mas aí eu já voltei e mandei pra ele. Mas é uma das melhores sensações que existe, de verdade. Você ser valorizado, ser reconhecido pelo seu produto, pelo seu serviço, pela sua inteligência, pelo aquilo que você entrega, né? É isso que eu quero proporcionar pra você. Não só, mais resultado financeiro e tudo mais. Eu sei, já tem muita gente falando disso pra você, mas eu sei que é de verdade. É isso, tá? Essa é a grande meta desse treinamento, tá bom? Então, se pergunta, de verdade. O primeiro passo é a reflexão. Às vezes é tão óbvio, mas a gente não para pra refletir. Mas só essas primeiras reflexões, né? Tanto que eu dei aqui na parte do discurso do Franklin, né? Como que ele atraiu essa pessoa e tudo mais. Mas também para essas listas aqui de prioridades. Faz suas anotações antes de avançar para a aula. Talvez você já tenha feito, aí você avança. Mas assimila um pouco isso e aí já clica aqui no botão de avançar na aula, tá bom? Lembrando, esse mapa mental ele vai ficar disponível para vocês, tá? Não precisa, por mais que se você quiser anotar a pergunta e tudo mais, tudo bem. Mas eu também criei aqui o material de vocês, ó, tá aqui, ó. Material para você estudar, tá? Esse aqui não é o completo, tá? É um material maior do que esse aqui, ó, mas tem as atividades, tudo direitinho, você vai receber, tá aqui abaixo, na verdade tá aqui abaixo não, você vai aqui no módulo do lado, né? Lá embaixo vai ter lá materiais complementares, né? Em algum canto, a gente pode mudar um pouco o layout aqui da área de membros, mas em algum canto vai ter lá materiais complementares, geralmente eu deixo no final do módulo, né? Da parte ali onde tá as aulas e tudo mais. Materiais complementares eu concentro todo, eu faço um módulo final só de materiais complementares que você vai poder baixar esse produto aqui, onde eu vou falar sobre os 3 tipos de posicionamento, algumas perguntinhas aqui para você refletir. Enfim, esse aqui não é o completo, eu acho que aqui eu não subi ainda o completo, aqui, né? Mas enfim, todo o material, mapa mental, e-book, conceitos e tudo mais aqui, vai estar tudo disponível aí para você. É só procurar, você já pode baixar aí, acessar aqui na parte para você avançar já para a próxima aula. Algumas pessoas gostam de imprimir e tudo mais. E aí na próxima aula a gente vai falar sobre a grande meta para construir um posicionamento único, beleza? Então, valeu, até a próxima aula.